Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Jogo Responsável aqui no canal de Fred Azevedo. Eu sou Rafael Ávila, psicólogo, e hoje vamos falar um pouco mais a fundo sobre o vício em apostas, que também é conhecido como ludopatia ou transtorno do jogo. A dependência em apostas acomete cerca de 3% da população brasileira, o que dá mais ou menos 6 milhões de pessoas no Brasil. Em pesquisas realizadas anteriormente do boom dos cassinos online, então esse número hoje pode ser muito maior do que sabemos. O transtorno do jogo se encontra atrás apenas da dependência do álcool e do cigarro, e tem sintomas e consequências parecidas com a dependência química, como drogas como cocaína, crack, maconha, entre várias outras. Um dos principais sintomas e uma das principais fases características do vício em apostas é a fase compulsiva, onde você perde o controle do valor e do tempo gasto na atividade, perde o prazer em outras atividades e tem apenas o jogo como um pensamento diário e constante. Utilizar o jogo como busca ao prazer ou como forma de recuperar os valores gastos é um sinal de jogo compulsivo e que requer muita atenção do usuário. Pensamentos como vou jogar só mais uma vez ou vou jogar só até recuperar o que eu perdi são pensamentos comuns em quem está na fase compulsiva e devem ser evitados. Se você está pensando em recuperar o dinheiro que você perdeu para abandonar o jogo de vez, tire essa ideia da cabeça. O que você perdeu ficou no passado. A vida agora é daqui para frente. Pensamentos como esses estão intimamente relacionados com a compulsão do jogo e o impulso de continuar jogando. O jogo compulsivo está ligado com a falta de controle do jogador em parar ou diminuir a sua frequência de jogo, na falta de controle do dinheiro gasto e de como isso afeta a sua vida. Às vezes, mesmo tendo consciência dos problemas causados pelo jogo na sua vida, o jogador não consegue parar e todo o dinheiro que ele tem acesso é destinado ao jogo. Isso é uma característica básica do jogo compulsivo. Se você está nessa fase, pare imediatamente de jogar e procure ajuda. Esse é um sinal claríssimo do vício em apostas. É importante compartilhar a sua experiência de jogo com pessoas próximas a você, para elas te darem um feedback sobre as diferenças do seu comportamento antes e agora, e ajudar nessa autoavaliação a respeito do seu comportamento no jogo. É muito importante entender como o vício e a compulsão funcionam no nosso sistema nervoso central. O vício no jogo afeta o nosso sistema nervoso central através do sistema de recompensa dopaminérgico que temos, que é a região cerebral responsável pela tomada de decisões e pela busca pelo prazer. A partir do momento que estamos com esse sistema de recompensa comprometido, nossos pensamentos, comportamentos e emoções estão também comprometidos. Então, a busca pelo jogo como solução e como busca pelo prazer ficam intensificados e as consequências que sofremos ficam em segundo plano. Durante o vício, as formas que sentimos prazer, as outras atividades perdem a graça e apenas o jogo parece ser tentador. Nada dá o mesmo nível de prazer do que o jogo. Se você se identifica com isso, procure ajuda imediatamente. Durante o vício, o sistema de recompensa é ativado através de enormes quantidades de hormônios de prazer, como a dopamina e a noradrenalina, o que causa uma busca pelo prazer constante por parte do nosso cérebro, inclinando que a gente busque o jogo como solução para regular as emoções e para ter prazer, mesmo quando essa atividade já deixou de ser prazerosa e quando você tem consciência dos danos que aquilo está causando. Se você tenta parar de jogar ou até tenta diminuir a sua frequência do jogo e não tem sucesso, isso é um sintoma claro do vício em apostas. Isso quer dizer que a sua relação com o jogo já não é mais saudável e que você precisa de ajuda. A partir do momento que o sistema de recompensa está comprometido, o jogo vai se tornar a primeira opção de prazer a qualquer momento que você estiver ocioso, estressado, triste, depressivo ou até com sintomas ansiogênicos. É importante reforçar diversas outras fontes de prazer, reforçar hobbies, procurar novas fontes de prazer, tentar fazer atividade física, se relacionar com novas pessoas e ter uma vida ativa para não ter o jogo como a única alternativa ao prazer. É muito importante que essas alternativas ao prazer sejam realizadas no momento de sobriedade, quando você ainda não está na compulsão ou quando não está nesse período, mesmo estando com um vício. Não adianta confiarmos nos nossos pensamentos e na nossa tomada de decisões quando chegar o momento da impulsividade. Se você se identifica com vício em apostas, você será inclinado a jogar sempre que tiver alguns sintomas negativos. Então é importante se ponderar e se preparar com antecedência para estar preparado para combater esses sintomas e ter as ferramentas necessárias para buscar prazer e cansar a mente e o corpo através de outras atividades. Podemos citar como alternativas de fontes de prazer a atividade física, desde uma simples caminhada até
esportes mais intensos como academia, surf ou qualquer outro esporte. Além disso, as relações sociais, sair com os amigos, estar em ambientes com outras pessoas, conversar, também é uma enorme fonte de prazer que nos distrai um pouco e tira o foco do jogo. Diversos pacientes relatam melhoria nos sintomas do transtorno do jogo e na manutenção da abstinência com o direcionamento da energia que era utilizada anteriormente nos jogos de azar, agora em jogos online, jogo de computador ou jogos de celulares. Essa é uma estratégia muito utilizada e que tem uma eficácia muito boa para combater a compulsão e o impulso em jogar os jogos de azar. O vício em apostas, se não tratado da maneira correta, pode e provavelmente irá acarretar em grandes dificuldades financeiras, como a dissolução do seu patrimônio, a contração de dívidas bancárias, problemas com cartão de crédito, problemas com dinheiro de familiares e de amigos. Se você está na fase compulsiva, evite ficar com muito dinheiro no banco. Recorra a seu parceiro, a sua família ou um amigo muito confiável para controlar o seu dinheiro, pagando assim as suas contas, garantindo que seu aluguel, a sua luz e todas as suas contas básicas serão pagas e o dinheiro não será direcionado para o jogo. Essa é uma estratégia muito comum e muito eficaz para controlar os danos causados pelo vício. É importante também evitar a utilização de cartão de crédito e evitar a opção de empréstimo facilitado pelos bancos. Se possível, cancele seus cartões e tire a opção de empréstimo facilitado. Não deixe para confiar em você no momento da compulsão. O seu pensamento vai te enganar e você vai acabar recorrendo ao jogo. Tome essas atitudes antes, em momento de sobriedade, no momento de consciência. Essas estratégias são fundamentais para conter os danos relacionados ao jogo e para dar maior avanço ao tratamento. Se você está na fase compulsiva, não venda os itens de casa em prol de pagar suas dívidas, porque muito provavelmente você utilizará esse dinheiro para jogar e muito provavelmente vai perder mais esse dinheiro também. É importante sempre analisar o papel do jogo nas nossas vidas e as consequências que ele nos traz. Sensações negativas, dívidas decorrentes do jogo, são consequências que indicam um vício ou um jogo problemático, que pode não ter chegado no patamar de vício, mas que está nessa direção. Além de todos os problemas já relatados, o vício em apostas também pode nos distanciar da família, atrapalhando a nossa relação com os familiares, distanciando a gente do nosso parceiro e até distanciando nossos filhos e pais. Se você percebe que está sendo menos presente dentro de casa, que está abrindo mão de momentos com a família para jogar, esse é um alerta vermelho. Cuidado! Não abra mão dos momentos importantes com a sua família, não abra mão das suas prioridades para o jogo. O jogo deve ter um papel secundário em nossas vidas, não deve ser a prioridade. Encerramos assim a nossa sexta aula falando sobre como é o vício, os sintomas do vício, as consequências e algumas formas de evitar o aumento da proporção dos problemas causados pelo vício. Se você se identificou muito com esse episódio, procure ajuda, não espere, compartilhe com a sua família, procure grupos de apoio, como o SOS Jogador ou Jogadores Anônimos, procure um psicoterapeuta da sua confiança e divida com a sua família. O vício em apostas é coisa séria. Na próxima aula, vamos abordar mais sobre os grupos de apoio, quais são, onde encontrá-los e como eles podem te ajudar. Até a próxima, pessoal.